ferramenta molecular para fazer uma coisa que rapidamente a gente faz. Então ninguém precisa, por exemplo, para identificar um salmão que está no supermercado, pegar e fazer identificação molecular. Ninguém precisa identificar o sexo de um cachorro com sexagem molecular. Então essas coisas eu acho que vale bastante a pena a gente ter em mente. Então, falando um pouco sobre identificação molecular, mostrando alguns exemplos de como a gente pode fazer isso, tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que diz que a verdadeira sabedoria só começa quando a gente consegue dar um nome certo às coisas. Então, se a gente não souber do que a gente está falando, fica difícil a gente falar qualquer coisa. Então, até para fazer a identificação molecular, a gente precisa de uma base taxonômica, porque toda a identificação molecular é feita com base em um banco de dados de sequências que foram feitas em cima de alguém, ou de indivíduos que foram identificados morfologicamente. Então, em algum momento, você sabe que aquela sequência, ela pertence ao indivíduo X ou à espécie X, justamente porque alguém identificou ela a priori. E a partir disso, você consegue fazer a identificação molecular. Falando de identificação de espécies crípticas, a partir desse trabalho aqui, ele fala que ele coloca como principal causador, é interessante, que ele fala que aumentou muito o número de espécies crípticas, ou de espécies reconhecidamente crípticas, nas últimas 2 décadas, por conta do barateamento do trabalho com DNA. Eu concordo com isso, acho que a facilidade e o preço hoje facilitam esse tipo de investigação. Então aqui um trabalho que eu acho, aliás eu peço desculpa, na verdade, eu trabalho com peixe recifal, então eu não tenho muitos exemplos, eu acho que nem existem muitos trabalhos com Mata Atlântica, mas eu acho que todo mundo pode pegar esses exemplos e transpor para os seus trabalhos e ver o que pode ser feito com o seu grupo de estudo. Essa espécie aqui, piabina, é uma espécie de piaba de lambari que ocorre no Alto Paraná, e na verdade esses bichos eles têm problemas taxonômicos muito grandes. Ninguém sabe onde começa e onde terminam as espécies. Com esse trabalho aqui, que é do grupo do Cláudio, na verdade a gente consegue ver que, por exemplo, essa espécie nominal, Piabina argentea, ela é dividida aqui, ela cai como 6 grupos monofiléticos diferentes, todos eles com altíssimo valor de bootstrap, 100% praticamente para todos eles. Então, na verdade, você vê que mesmo entre os grupos de Piabina argentea, ele não é uma unidade evolutiva, se a gente tirar, por exemplo, essa outra piabina aqui que já está descrita. Então, uma análise molecular relativamente simples, com um único gene, um único marcador molecular, a gente pode detectar várias unidades evolutivas que possivelmente são espécies diferentes. Cada uma dessas aqui, dessas 6. Outra coisa que é muito comum quando a gente fala em identificação molecular é a identificação de estágios de vida diferentes, ou seja, de que sapo adulto pertence àquele girino, ou a que peixe pertence à larva que você não consegue identificar. Isso fica fácil porque os bancos de dados de referência de sequências dos adultos, eles já estão disponíveis. Então você pega um girino que antigamente você precisaria cuidar do girino, fazer ele comer, crescer, passar pela metamorfose. Você hoje pega uma sequência simples de citochromoxidase e você consegue identificar quem é o adulto daquele girino. A mesma coisa com larva de peixe. Larva de peixe, principalmente peixe marinho, é praticamente impossível você conseguir criar elas em aquário, porque eles comem coisas muito pequenas e muitas vezes nem se sabe o que eles comem. Fica muito difícil saber o que fazer com que elas cresçam e cheguem aos adultos.
Outra coisa que, para mim, também é muito clássico com genética molecular, com identificação molecular, é a identificação forense. Meu orientador, ele gostava muito disso, então aqui os slides, na verdade, são dele, não são meus. Mas eu não quero reinventar a roda. Então, por exemplo, isso aqui, ó, tem essa história aí dessa tartaruga mordedora. A carne dela, ela sempre foi muito apreciada nos Estados Unidos. E chegou, então, em um determinado momento, essa tartaruga começou a entrar em perigo, começou a entrar em extinção. E aí todos os estados proibiram, menos a Louisiana. Então, todas as pessoas achavam que, por conta da Louisiana, as pessoas iam lá, caçavam o bicho, comiam o bicho, pegavam, vendiam, e que não ia ter jeito mais. Então, um sujeito resolveu pegar 36 pacotes de carne dessa tartaruga que eram comercializados na Louisiana e fazer uma identificação molecular para ver o que era isso. O resultado do trabalho desse cara, ele descobriu, por exemplo, que a maior parte, 56%, eram de uma outra tartaruga, não era dessa tartaruga mordedora. 22% eram de um alligator. E, na verdade, só 3% eram da tartaruga mordedora, sendo que 8% ninguém conseguiu saber do que era. Ou seja, é de alguma coisa tão esquisita que não existe sequência de referência no Gene Bank para saber o que era. Então, vocês veem que é fácil comer coisa ruim. Isso acontece muito aqui. Por exemplo, pegaram agora filé de linguado, fizeram identificação molecular, não sei se vocês viram isso, e é pangáceos, um bicho asiático, que normalmente é capturado em lugares onde com altíssimo nível de metal pesado. Então está todo mundo comendo metal pesado chinês, achando que está comendo linguado. Essa história do mercado ver-o-peso aqui também é bem interessante. Não sei se vocês conhecem o mercado ver-o-peso na Amazônia. É um mercado daqueles clássicos, onde tem um monte de garrafada, as pessoas falam que trazem o amor da vida, que segura o marido, segura a mulher. Eles vendem o olho de boto como amuleto, eles vendem o pênis do boto, a vagina da fêmea, a vagina para o homem, o pênis para a mulher, para conseguir o amor da vida. Então, o olho do boto rosa, tem que ser o boto rosa, não pode ser qualquer boto. Tem que ser esse aí, para conseguir o amor. Então, isso aqui, ó, aí foi, sempre tem um maluco, né? Então, foi um maluco lá, pegou, comprou no mercado ver-o-peso um monte de olho de boto rosa e fez a identificação molecular. Então, de onde vêm os olhos, a gente descobre que das 42 amostras que eles coletaram, 37 eram de Sotalia guianensis. Sotalia guianensis é um boto que tem no mar, é um boto marinho. 4 são de porco, 1 de ovelha, e nenhum olho era de boto rosa. Por isso que não dá certo, né? Se fosse de boto rosa, não dá certo. E, na verdade, uma menina do laboratório onde eu fiz o doutorado, ela começou a coletar os pênis e as vaginas. Ela ainda não publicou isso não, mas, na verdade, tem a abertura, né? Porque o pênis fica escondido. Na abertura, na verdade, eles pegam o macho, aí eles vendem o pênis e vendem lá a abertura como se fossem a abertura vaginal. Então, na verdade, o sujeito, a mulher, o sujeito que quer arrumar a mulher, na verdade, ele não vai arrumar a mulher, porque é parte do outro macho. Então, outra coisa assim, que ele já levantou a placa ali, que está faltando pouco tempo, identificando padrões evolutivos. Então, esse trabalho aqui eu acho um trabalho fantástico, que trabalha com um grupo bem grande, que é um grupo de caliptídeo, grupo de coridoras, e ele identifica, por exemplo, a conclusão maior dele é que a competição por recursos, ela tem um papel dominante, junto com a filogenia, nessa estruturação populacional e estruturação evolutiva dos grupos. Então, por exemplo, nesse grupo aqui, ó, preto, 37% dos indivíduos, eles fazem mimetismo mileriano. Nesse outro grupo aqui, ó, cinza, 25%
faz esse